Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do mandato Fernando Carneiro, vereador do PSOL em Belém. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo bem descontraído, bem didático, leve, embora tratando de um assunto muito importante, que é justamente o feminismo negro. Por que é importante fazer esse recorte dentro do movimento feminista? E como cada um e cada uma pode colaborar para que as mulheres negras vivam plenamente? Para isso, eu vou conversar com Lívia Noronha, que é mestre em filosofia, feminista negra e empreendedora, além de ativista e militante do PSOL em Ananindeua. Mas antes de iniciar, gostaria de deixar aquele recadinho de sempre. Se você está nos ouvindo pela sua plataforma de podcast favorita, não deixe de nos seguir. Se está acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa é a melhor forma de você não perder nenhum episódio e ficar por dentro de tudo que tem rolado em nosso mandato. Tenhamos um ótimo programa. Então, vamos lá, né? O mês de julho é um mês muito importante para a luta da mulher negra. Isso porque no dia 25 é exatamente o dia da mulher negra afro-latino-americana e caribenha. E para conversar um pouquinho sobre a importância dessa data e explicar para a gente o que é, na verdade, esse recorte da luta das mulheres negras dentro da luta feminista, que a gente vai ouvir agora, Lívia Noronha. Vocês vão ficar encantados com ela, porque a gente fica encantado com ela, que ela é uma mulher absolutamente lúcida e seu pensamento é bastante contagiante. Então, Lívia, explica pra gente direitinho aí melhor o que é de fato esse recorte da luta feminista negra dentro da luta mais geral do movimento feminista. Oi, Fernando, obrigada pela apresentação generosa. O feminismo, ele é um movimento, é uma teoria, né, uma praxis, que é teoria e é prática também, é movimento. É um movimento social, né, que luta pela equidade de gêneros, né, e existem várias vertentes teóricas, né, e várias práticas diferentes, várias formas diferentes de se organizar dentro do feminismo, né? Por isso hoje a gente fala em feminismos no plural, né? Porque existem várias formas de pensar essa equidade de gênero, né? E o feminismo negro é um feminismo que pensa a condição da mulher negra, né? A gente sabe que historicamente o feminismo tem pensado a mulher, né, e a condição da mulher num contexto de desigualdade de gênero, né? Mas nós, mulheres negras, não nos identificamos plenamente com as questões das mulheres brancas, por exemplo. Nós não somos identificadas historicamente com algumas questões que as mulheres brancas reivindicam, por exemplo, o lugar de delicadeza, o lugar de fragilidade. Um marco do feminismo negro é uma fala da primeira feminista negra da história, assim, que é reconhecida, né, pela historiografia, que é Sojourner Truth, que ela questiona se ela não é uma mulher, porque ela não se identifica com aquilo que vem sendo dito sobre o que é ser mulher, né? Ao contrário das mulheres brancas que têm esse estereótipo da fragilidade, nós, por exemplo, temos o estereótipo da força, né? Então nós não nos identificamos, e aí é importante a gente frisar que existem mulheres, né? E não há mulher. Existem as mulheres, e as mulheres negras, nós mulheres negras, temos algumas especificidades que a gente precisa colocar e que também precisa ser luta de todas as mulheres, né? A principal delas é a interseção entre a opressão do machismo e a opressão do racismo, né? A forma como nós sofremos a opressão do machismo é diferente da forma como as mulheres brancas sofrem, porque ele sempre vem junto, né, interligado com o racismo. Daí a importância do feminismo negro, e a importância do feminismo negro é ser compreendido, assimilado pelos feminismos, né? Porque nós trazemos um elemento a mais para a luta, que deve ser de todas, que é a luta antirracista.
Bem legal isso, né? Porque na verdade acaba fazendo uma combinação de duas lutas fundamentais, né? Contra o machismo e contra o racismo, né? Então, o corpo da mulher negra acaba simbolizando e emblematizando essas duas lutas fundamentais. Mas tu falaste aí, eu achei bem interessante a questão das especificidades. Dentro de uma região como a nossa, que é uma região amazônica, que tem também uma questão de mulheres negras, mulheres indígenas, existe algum recorte também que tu reconheças como importante para ressaltar na questão da luta da mulher negra, da mulher do feminismo negro? Sim, é interessante a gente perceber que a gente se insere nesse contexto, né? Nós somos maioria, no Pará, a maioria da população paraense é negra, né? Preta ou parda, segundo o IBGE, mas a gente sabe que está dentro da inscrição da raça negra, né? Então, nós somos maioria negra aqui e nós passamos por um processo de invisibilização da negritude, né, no Pará. Desde dos nomes que se dá para as pessoas negras para negar a negritude das pessoas. Por exemplo, morena, né? Eu acho que boa parte das mulheres negras no Pará ouvem que são morenas, morena cor de jambo, e aí tem várias, né? Enfim, infinitas variações de moreno para falar de uma mestiçagem, né, que na verdade não é positivo porque invisibiliza a nossa negritude, né? E invisibilizando a nossa negritude, invisibiliza também a nossa história de resistência, né? A nossa participação em lutas históricas como a cabanagem, por exemplo, a existência de quilombos, né, que são organizações que comprovam que a resistência do povo negro no Pará. Então, é muito importante que a gente se insira na luta do feminismo negro, a gente entenda a interseção entre a luta contra o machismo e contra o racismo, né, e a importância dessa luta no contexto amazônico, porque aqui nós somos maioria, né, e também porque a nossa história de resistência no Pará, na Amazônia, é muito forte e é muito importante que a gente não perca de vista. Deixa eu te perguntar uma outra coisa assim que acabou me surgindo aí quando tu estavas comentando. A boa parte, se não a maioria das famílias aqui no estado do Pará, elas são mantidas pelas mulheres, né? E assim, tem todo esse recorte da luta contra o machismo, da luta contra o racismo, e tem uma questão da desigualdade social, né? Nós vivemos aqui num estado que é um dos estados que tem uma das menores rendas per capita do Brasil, um dos piores índices de desenvolvimento humano aqui no Marajó. Então, assim, essa interseção que tu estás falando da luta da mulher, né, e da negra, ou seja, da luta contra o machismo, da luta contra o racismo, tem alguma interseção também com essa luta social contra essa desigualdade? Como é que tu vê, digamos assim, ou eu estou inserindo mais um elemento na interseccionalidade dessa luta aí? Sim, se a gente pensa essa sociedade que é machista, né, patriarcal e que é racista e se propõe lutar contra o racismo e o machismo, a gente precisa analisar o elemento classe também, né? É impossível a gente lutar contra o racismo e o machismo, que são estruturais, estruturantes, sem pensar numa luta anticapitalista. Porque, analisando esse contexto que tu mencionaste, né, nós somos maioria matrigestora, né? A maioria das famílias que são geridas por mulheres são de mulheres negras, mulheres pobres. Nós somos a maioria que está no mercado informal. Nós somos maioria que evade da escola e que tem, por causa disso, menor nível de escolaridade. Enfim, nós sofremos uma série de violência. Nós estamos também em primeiro lugar, né, em todas as violências. Também somos maioria entre as mulheres que estão encarceradas, etc. Então é impossível a gente dissociar as lutas, né, e a gente não olhar para o contexto classe. No Brasil todo, não só no Pará, não só na Amazônia, a gente percebe que raça e classe estão imbricadas, né? Nós somos a maioria pobre também.
Então é muito importante a gente entender, a gente usar a ferramenta da interseccionalidade, entender como essas marcações se imbricam, né? Principalmente na Amazônia, como tu estás colocando. Que bom, bacana, legal. Já entrando então nesse gancho, essa maioria ela acaba não se refletindo na ocupação de espaços públicos nem de espaços políticos, né? Isso é notório. E principalmente já não é, né, no caso das mulheres, porque, por exemplo, na Câmara Municipal de Belém são 35 vereadores, tem 4 mulheres, né? É uma subrepresentação da mulher, e principalmente da mulher negra. Qual é a importância que tu vês na questão da ampliação, da ocupação desses espaços públicos, desses espaços políticos pelas mulheres negras? Não basta ser mulher para representar as lutas das mulheres, as lutas pelos direitos das mulheres, e principalmente pelos direitos das mulheres negras. É preciso que haja um compromisso com essas lutas. Então, tanto uma identidade com as lutas, uma identidade com esse coletivo, né, um sentimento de pertença para esse coletivo, e é preciso que isso venha, que seja trazido também no discurso dessas mulheres que pretendem nos representar, né? E é muito importante que nós, mulheres negras, pensemos na necessidade de ocupação desses espaços de poder, porque historicamente nós não estamos sendo pensadas, nós não estamos sendo consideradas, né, pelas pessoas que ocupam esses espaços de poder, pelas pessoas que pensam a cidade, pelas pessoas que pensam o Estado, né? Nós não estamos dentro dos grupos pequenos, né, dos pequenos grupos que têm direito à cidade, por exemplo, que têm os seus direitos fundamentais reconhecidos e assistidos, por exemplo. Então é preciso que a gente pense na necessidade de ocupação desses espaços, de se organizar politicamente. É claro que a gente tem mais dificuldade de se organizar politicamente por causa do contexto social que a gente estava conversando anteriormente, né? Nós somos maioria no mercado informal, nós somos matrigestoras, né? A maioria das mulheres negras e pobres são matrigestoras, em condições muito precárias, sem creche, sem qualquer aparato do governo, né, como um todo. Mas mesmo assim a gente precisa se organizar, a gente precisa entender que isso é resistência também, e que só se organizando politicamente e ocupando espaços, pensando que outras de nós precisam ocupar esses espaços para nos pensar, para nos considerar enquanto cidadãs, né, e para considerar que é preciso lutar pelos nossos direitos, né, é preciso lutar pelo nosso direito à cidade, pelo nosso direito à cidadania, de fato, né? Só assim a gente vai conseguir inverter essa lógica que tem nos colocado historicamente no lugar de subalternização. E não é uma luta fácil, né? Essa luta para enfrentar todas essas lutas ao mesmo tempo, né? A luta de classe, como tu falaste, a luta contra o racismo, a luta contra o machismo, imagino que seja uma carga, né, de dificuldade, mas ao mesmo tempo de muita representatividade, né? Eu aprovei essa semana um projeto aqui em Belém que cria um dia municipal contra o feminicídio, né? Então, assim, eu sempre gosto de dizer que eu não tenho muito lugar de fala nisso, mas eu tenho um lugar de escuta, um lugar de parceria, digamos assim, né? E eu tento aprender, porque tu sabes melhor do que ninguém, mas assim, a educação que a gente recebe, a educação que eu recebi, né, na própria família, era uma educação muito machista, muito racista, muito LGBTfóbica, e é um processo permanente de desconstrução, né? E a gente precisa muito dar voz para isso e criar essas oportunidades. É por isso que eu te agradeço por teres, né, aceitado participar desse processo, porque eu quero me colocar nessa luta, né? Um dos momentos que a gente vai fazer um pouco mais para frente é discutir, né, essa questão de contribuição, né, de que os homens podem dar nessa luta contra o machismo, né, enfim, mas isso é uma outra conversa. Mas eu quero muito aprender, né, contigo, com as mulheres e com as mulheres negras em relação a isso. Mas assim, e sobre o dia 25,
liga, né, de julho, que é esse Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha. Qual que é a importância prática e simbólica desse dia? E se vai ter alguma atividade, se tu sabes que vai ter alguma atividade em meio desse processo de pandemia, que, diga-se de passagem, né, acabou aumentando também a violência contra as mulheres. Pois é muito importante que a gente fale desse dia, né? Porque quando nós falamos no Dia Internacional da Mulher, né, as mulheres negras historicamente não se identificam nessa luta, porque não participaram historicamente desse momento, né, efetivamente. E ter um dia da mulher afro-latino-americana e afro-caribenha, né, traz a nossa existência, né, para essa discussão do ser mulher, das dificuldades que a mulher enfrenta, da necessidade de pensar a equidade de gênero, mas pensando também as especificidades da raça, né, as especificidades da mulher negra, das mulheres da diáspora. Esse dia ele existe desde 92, né? A partir do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, quando foi definido, dia 25 de julho. E é muito importante que a gente lembre desse dia para lembrar também de mulheres que lutaram por nós, que são representativas, né, para a gente. Teresa de Benguela, por exemplo, né, que é sempre trazida como homenageada nesse dia, né? Enfim, Alcatune, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, tantas outras que a gente procura homenagear porque abriram espaço para que a gente tivesse visibilidade, né, na luta das mulheres, para que a gente fosse integrada nessa luta enquanto mulheres. Porque sempre que a gente fala de feminismo, né, a gente fala de um movimento que é radical na defesa da existência das mulheres, né, da existência das mulheres enquanto sujeito, que não deve ficar só na vida privada, como nos é colocado historicamente, né? Na vida privada, no lar, né? Recatadas e do lar, né? Mas que pode sim ocupar o espaço público. E aí nós, mulheres negras, nós estamos sempre atrás, né? Sempre atrás nesses processos de conquista. Então é importante que tenha esse dia para que a gente grite a nossa existência, né? Para que a gente diga que a gente está aqui, que a gente também tem um histórico de luta e de resistência e que a nossa existência ela precisa ser visibilizada, né? E que nós também precisamos estar no espaço público, que nós também podemos, que nós também temos voz. E eu só queria pontuar que tu tens um lugar de fala, sim, né? Inclusive o fato de tu estar trazendo essa conversa aqui, tá propondo essa discussão, falar sobre esse dia, é usar esse teu lugar de fala, que é de homem, que não, enfim, é de fora do meu lugar, que é diferente do meu, mas usar um lugar que é de fora, né, e que é um lugar de privilégio, para somar na nossa luta. E isso é muito importante, Fernando. Tá vendo? Não falei que eu estava aprendendo contigo, que legal. Também não falei que vocês iam ficar assim encantados com a força e a resistência que a Lívia representa na sua luta. Mana, é isso, olha, parabéns pela tua luta, pela tua resistência, muito obrigado por ter aceitado participar desse programa com a gente, e pode dar o teu tchau aí para nós. Obrigada, Fernando, obrigada pelo convite, pela conversa. O meu tchau é um chamado para a luta, né, para que as mulheres negras do Pará, que as mulheres negras que vão estar ouvindo a gente, pesquisem um pouco sobre o feminismo negro ou sobre outras formas de organização e que venham para a luta, que a gente já tem voz, a gente só precisa falar e a gente vai fazer a nossa voz ecoar juntas. Bom, eu avisei, né? Vocês iam se encantar com ela e aprender também, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do programa. Não deixe de dar um retorno pra gente sobre o que você achou, nos seus comentários, alguma sugestão de tema, seja pelo YouTube ou em nossas redes sociais. Acompanhe também o nosso trabalho no Twitter, no Facebook e no Instagram. E fazendo isso, você vai ficar por dentro do que a gente tem feito via o mandato na Câmara Municipal e em Belém, para que a gente possa devolver a nossa cidade para as mãos do povo. Um forte abraço e até o próximo episódio.